Agora são 5h53 e a gente entra num assunto, né, que a gente fala aqui com frequência, mas que é um grande desafio, que é a saúde, né? Penúltimo dia de novembro e é claro que a gente não pode se despedir deste mês sem antes lembrar da campanha Novembro Azul. É claro, pessoal, Novembro Azul é só uma referência, pode ser dezembro, pode ser janeiro, deve ser fevereiro, março, a gente tem que se cuidar. É época de conscientização para os homens, né? Doenças dos homens, principalmente o câncer de próstata, que é o segundo no país que mais atinge os homens. E para tirar dúvidas aqui no Bom Dia, nós convidamos o médico urologista João Juvenis, que está aqui com a gente, participando mais uma vez, atendeu com, né, o nosso convite. Primeiramente, muito obrigado pela presença. Muito bom dia, Inês. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Quer mandar a sua pergunta? 99804-4400. Como a gente já recebeu várias perguntas, doutor, vamos começar então com as perguntas das pessoas que estão participando com a gente. O Gustavo pergunta, é comum casos de câncer de próstata em homens de 30 anos? Uma pergunta muito interessante do Gustavo. O câncer de próstata não é comum na idade mais precoce, porque a glândula da próstata ela é sensível ao hormônio masculino. Então, a tendência dela é trazer algumas alterações conforme aumenta a idade, por isso que começamos o rastreamento a partir dos 45 a 50 anos de idade, onde é mais comum essa doença. Olha só essa pergunta aqui, doutor. Ao levantar no meio da noite, sinto uma dor bem no interior do ânus. O que pode ser? Algumas alterações do trato intestinal, já do reto e do ânus. Alterações da próstata não costuma dar alterações no ânus. Dor? Sente-se dor? Alterações no ânus, como dor no ânus, não costuma ser da próstata. Não está correlacionada à próstata. É interessante a gente saber que a próstata ela é uma glândula do sistema urogenital. Ela fica circundando a uretra e também faz parte do sistema genital porque ajuda na produção do sêmen. Então, as alterações da próstata, que são mais comum o aumento, ela dá alterações no sistema urinário, porque ela circunda a uretra na sua fase inicial. Então, vou dar sintomas na hora do paciente urinar. Ok. Laércio, de Três Lagoas, faz uma colocação preocupante até, doutor. Tenho 55 anos, sempre faço exame preventivo. Parabéns, Laércio. Mas só no sangue e nunca no exame de toque, pois os médicos dizem que quem faz esse exame é o médico urologista. E é difícil conseguir uma consulta com um médico urologista. Tem que conseguir, né, doutor? Tem que conseguir, tem que ter o acesso à saúde. Na verdade, a prevenção do câncer de próstata é feita de duas maneiras. O exame do sangue, que avalia o PSA, que é uma proteína fabricada pela glândula da próstata, e o exame do toque retal, que é um exame feito pelo urologista no consultório médico. Para fazer isso, tem que passar em uma consulta e ter que ter o acesso à saúde para fazer esse exame. Falando sobre consulta, doutor, a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa, porque, por exemplo, em Dourados, tem atendimento na rede pública de saúde. Na maior cidade do interior do estado, né, 400 homens esperam também na fila por uma consulta com um médico urologista. Ou tem muita gente precisando, ou tem pouco médico urologista, né? Mas isso não pode impedir que a pessoa tenha acesso a esse serviço. Vamos chamar o Gustavo Marques para saber a prefeitura, né? Quanto tempo a prefeitura espera diminuir essa fila, já que estamos falando de campanha, né, Gustavo? É um mês de campanha, as pessoas têm que procurar e têm que ter o suporte. Ginês, o novembro é azul, mas a conta aqui está no vermelho. São 400 homens, como você disse aí, na fila de espera. A prefeitura pretende zerar isso no ano que vem. O secretário de Saúde, Renato Vidigal, disse que quer fazer mutirões no ano que vem para zerar esse número. Enquanto isso não acontece, os homens têm que passar pelo clínico geral, nas unidades básicas de saúde, fazer um exame que vai detectar alguma alteração de sangue, esse exame, né? Mas, como você viu, o toque retal é fundamental para isso, para detectar o câncer de próstata, que é o câncer que mais mata os homens hoje em dia. Então, o que acontece? Ano que vem, fazendo mutirão para zerar essa fila, os homens vão ter mais condições públicas, sem pagar nada aqui em Dourados, para poder detectar esse câncer. Enquanto isso não acontece, passa pelo clínico, vai lá e entra na fila aí dos 400, que vai aumentando se não houver nenhum mutirão. Vamos aguardar aí para saber se no ano que vem vai acontecer isso mesmo ou não. Aí, sendo detectado essa alteração, entrou na fila, vai ser atendido no urologista lá no hospital universitário
ou no posto de assistência médica. Voltamos contigo, Ginês. Ok, Gustavo, tem que aguardar, né? Você citou o exemplo de Dourados, nós mostramos o Laércio, que perguntou lá de Três Lagoas, que deve estar com problema também, mas obrigado pela participação. Né? Enquanto não se faz o exame de toque, né, com o médico urologista, que é o especialista na área, tem o exame do PSA, que é o exame de sangue, que talvez seja possível fazer. E tem uma pergunta sobre isso, do Dionísio, doutor, aqui de Campo Grande. Só o PSA é 100% confiável? Não, só o PSA não é 100% confiável. Cerca de 1/3 das vezes, o exame do PSA é normal, mas tem algumas alterações na próstata. Por isso que o exame de toque retal ele é complementar ao exame do PSA. Os dois são imprescindíveis para fazer os exames preventivos. Para fazer o diagnóstico correto. Justamente. Uma pergunta interessante aqui, ó. Olha só, doutor. Ciclismo e próstata. Essa prática esportiva pode ser prejudicial ou não existem estudos sobre isso? Ou seja, andar muito de bicicleta pode afetar alguma coisa? Não, não afeta a próstata. Não tem nenhum estudo que comprova essa associação entre ciclismo e alteração de próstata. Então, o nosso colega aí pode fazer os seus exercícios sem problema. Pode pedalar à vontade. Olha a outra pergunta aqui do Zé Carlos, também interessante. Quando se urina aos poucos e sente vontade, mas demora para urinar, pode se preocupar sem dor? Ou seja, ele cita um relato aqui, tem alguma coisa a ver com a próstata? Sim, tem a ver com a próstata. Foi o que a gente falou no início. Essas alterações, vou só agora conseguir saber diferenciar dois problemas da próstata. O primeiro é o aumento da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o HPB, que é a doença mais comum da próstata. Ela afeta mais a parte interna da próstata. Por isso que essa parte interna que circunda a uretra, que dá os sintomas mais iniciais. Já o câncer da próstata, ela é mais comum na periferia da glândula, por isso que não dá muitos sintomas. Dessa maneira, o mais comum é ter aumento da próstata e não o câncer, porque dá os sintomas nas suas fases iniciais. Já o câncer é um pouco traiçoeiro, porque ela preferencialmente cresce na periferia da glândula. E não tem tantos sintomas. E muitas vezes não dá muitos sintomas. Por isso que é importante o exame do toque e os exames preventivos. É a chamada dor silenciosa. Ela avança sem dar muitos sinais, né? Quando ela vai dar sintomas, já está nas suas fases, na fase mais avançada da doença. Preocupante isso, doutor. Temos mais uma participação aqui ao vivo, né, sobre tratamento, sobre prevenção. Vai até amanhã a campanha do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, aqui na capital, né, para tratar desse assunto. E eu quero chamar, então, ao vivo também mais uma participação aqui, para que a gente interaja nessa conversa. Vamos chamar a Camila Jové para saber, olha quanto homem ali para poder fazer exame. É tudo isso, fila agora? Camila, com você. É isso mesmo, Ginês. Olha, assim como o Outubro Rosa tem a campanha, Novembro Azul também tem campanha para o público-alvo. O atendimento começa às 6 horas da manhã, só que olha só quanta gente está aqui já esperando para fazer o exame. É tudo público-alvo da doença, então homens a partir dos 50 anos pode vir aqui no hospital procurar pelo exame de sangue, o PSA, que é aquele que mostra justamente a taxa relacionada à próstata. Os exames, lembrando, são de graça e por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas. Só que, olha, são só 100 senhas distribuídas por dia. Vocês estão vendo que está cheio de gente que chega bem cedinho, então é bom chegar quanto antes, melhor. Bom, o atendimento, então, como eu disse, começa às 6 horas da manhã e a pessoa precisa estar em jejum há 8 horas. Os casos suspeitos serão investigados e detectados, tratados aqui mesmo no hospital, que fica na Rua Marechal Rondon, bem no centro de Campo Grande. Lembrando, Ginês, o exame é de graça, é necessário, todos muito bem-vindos a fazer. Muito bacana. Eu fiquei feliz de ver essas imagens, viu, Camila? Bastante gente procurando atendimento. Isso é importante, né? É saúde, é o que a gente está falando aqui no Bom Dia. Lotado o Hospital de Câncer em Campo Grande, pessoas procurando ali o atendimento, né? Sobre o Novembro Azul, né? Prevenção. Bacana, né, doutor, essa imagem? Muito importante. Foram feitos mais de 1.600 exames lá já. Então, é interessante que os pacientes vão lá, fazem o exame do PSA e os que dão alterado, eles já passam com o urologista, já marcam a consulta com o urologista. Inclusive, o senhor atende no Hospital de Câncer? Atendo lá no Hospital de Câncer também. Vamos continuar com nossas perguntas? Vamos lá. Tem mais perguntas chegando aqui, ó. Dor ao defecar seria algum sintoma de câncer? Essa pergunta remete àquela outra que a gente já teve. Na verdade, as alterações de próstata, elas dão mais sintomas urinários do que sintomas no trato gastrointestinal. Uma pergunta aqui também interessante, que a pessoa cita né, que tem a questão da próstata tem muito relacionamento com a questão sexual, que é uma preocupação dos homens, né?
Meu nome é Renato, gostaria de saber do médico se eu não estou tendo uma ereção boa com a minha esposa. É nervosismo, ansiedade ou pode ser problema na próstata? Tenho 41 anos, ele coloca. O Renato é muito jovem, né? Alterações da parte sexual nessa idade está mais relacionado com algum fator psicológico, né? Estresse, tensão, nervosismo, algo do tipo. A próstata não está relacionado com problemas de disfunção erétil. Quem opera a próstata precisa ir para uma cirurgia. Depois, a questão da sexualidade pode ser afetada? A cirurgia da próstata já é a parte final do diagnóstico do câncer de próstata em alguns casos que Seria já o caso extremo. Já o caso extremo. A cirurgia, ela pode afetar um pouco da parte sexual, dependendo de como é o homem antes da cirurgia, dependendo da idade e de alguns problemas de saúde também. Porém, é baixa a incidência de disfunção sexual depois do tratamento cirúrgico. Por quê? Porque a medicina avançou e o tratamento cirúrgico melhorou muito. Vem se evoluindo também, né, doutor? Agora, uma outra pergunta aqui do Rodrigo, aqui da capital, ele pergunta o seguinte: o câncer, ele é hereditário? Meu pai teve o câncer, será que eu tenho a possibilidade de ter também? É a preocupação do Rodrigo aqui da capital. O câncer de próstata pode ser hereditário. Então, quem tem na família antecedentes com câncer de próstata, ele tem mais chance de ter e tem que começar os exames preventivos um pouco mais cedo. Agora, tem gente que fala, próstata só vou me preocupar depois dos 50, é doença de velho. Isso está errado. Na verdade, quanto mais idade tem, maior a chance de ter câncer de próstata, mas os exames preventivos têm que começar antes de ter algumas alterações. Estão chegando aqui várias perguntas, nosso WhatsApp aqui está turbinado hoje com tantas perguntas chegando, né? E eu vou ver se tem aqui mais uma que acabou de chegar para a gente. Olha só, pergunta interessante aqui, doutor. A falta da prática de sexo pode auxiliar o surgimento do câncer? Tem estudos comprovando isso. Na verdade, quanto maior a atividade sexual, menor a incidência de câncer de próstata. Então, tem estudos científicos comprovando essa associação. Então, quem puder praticar sexo sem doses homeopáticas, pode praticar à vontade? É que normalmente quem pratica mais sexo tem uma saúde um pouco melhor, por isso também previne outros problemas de saúde, e um deles é o câncer de próstata. Porém, a associação entre os dois é verídica. Ok, nós conversamos aqui com o Dr. João Juvenis, nos tirou aqui várias dúvidas em relação ao câncer de próstata. Lembrando que hoje é o penúltimo dia de novembro, né? Dá tempo de você procurar, mas como eu disse lá no comecinho, dezembro, janeiro, não precisa ser só novembro, não. Doutor, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Ginês. Lembrando que o mês de novembro é o mês sacramentado para a saúde do homem, mas o homem tem que cuidar da saúde o ano inteiro. Então está a nossa função no profissional de saúde, está a sua função de fornecer informação e também todo mundo na família, as mulheres, cuidar dos maridos, dos pais. Então, as mulheres têm que cobrar, né? Justamente, é isso aí. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Muito obrigado, Ginês.